possamos, Deus amado, sair diferente, Senhor amado, daqui, segundo a Tua vontade e a Tua palavra que será lida e ministrada, Senhor. Deus, no nome de Jesus, nessa noite que sejamos todos agraciados com as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Que da direção, Senhor amado, à pregação da Tua palavra, sejamos todos inspirados por Ti, Senhor. É o que nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Eu queria convidar o Ministério de Louvor para a gente louvar com uma canção.
saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de muita alegria poder adorar o Senhor junto com os irmãos e ter o privilégio de trazer um texto da palavra de Deus para os nossos corações. Como diz a própria palavra, primeiro ela corta para o pregador. Por isso que eu digo para os nossos corações. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Irmãos, quantos crêem no poder de Deus, dão glória a Deus. Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46 ao verso de número 52. Porque eu estava orando para que Deus tocasse no coração dos irmãos que estavam lá fora, fazendo a sua festa, para que no momento que a palavra de Deus fosse lida, para que toda a igreja tivesse um bom entendimento. Porque a Bíblia diz, cale-se diante dele toda a terra. E pela misericórdia de Deus, olha o silêncio que nós temos aqui. Você pode se colocar de pé? Você que achou Marcos capítulo 10, verso de número 46. Que eu entendo que todos estão no mesmo texto que eu, para ler a palavra de Deus. Diz assim a Bíblia. Se porventura você não tem um exemplar, se aproxime de um irmão, dividam a sua Bíblia, não deixe que ninguém fique sem ler a palavra de Deus nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: e foram para Jericó. Quando saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Bartimeu é um cego ou um ex-cego muito conhecido. Eu lembro que há 24 anos atrás foi uma das primeiras mensagens que eu ouvi assim que eu entrei para o Evangelho. Eu chegava a ter uma confusão no meu pensamento, porque ora eu ouvia alguém falar 2 cegos, ora eu ouvia as pessoas falar 1 cego, falava então a história é diferente. Mas depois que a gente vai pegando experiência com a Bíblia, a gente vê que a confusão não é de quem está lendo, a confusão é dos evangelistas, mas depois eu vou explicar essa história. Mas de tanto que a gente ouve falar de Bartimeu, porque Bartimeu, ele representa uma classe da sociedade que precisa de Jesus. Bartimeu representa um grupo que não consegue enxergar a glória de Deus e precisa de uma oportunidade.
e aproveita quando ela aparece. A igreja do Senhor Jesus, ela vive para dar essa oportunidade, porque ela já recebeu essa oportunidade. Amém, igreja? Quando eu olho para esse texto, eu fico maravilhado, porque eu vejo um homem que aproveitou a sua oportunidade. Se fôssemos dar um texto ou um tema para este texto maravilhoso, a gente poderia botar o ex-cego. Que no final da história você vê que Jesus falou: olha, a tua fé te salvou. E imediatamente ele passou a enxergar. E aqui está os evangelhos. E por que o Senhor escolheu hoje Marcos, presbítero Eledil? Se os três contam a mesma história, porque cada um tem a sua própria interpretação. E eu lendo as três, eu me identifiquei com a de Marcos hoje. Eu lendo as três, eu entendi que Marcos quer falar com a igreja de forma diferente hoje. Para vocês terem uma ideia, Mateus 20, 29, ele vê 2 cegos. Mateus não pode falar Bartimeu, por isso que ele nem fala o nome dos cegos. Ele fala que é 2 cegos. Não sei o que aconteceu com Mateus, que ele viu 2 cegos. Para vocês terem outra ideia, Lucas, ele vê até um cego só. E esse cego está pedindo esmola. E ele não tem referência de onde Bartimeu veio, quem era Bartimeu. Se ele tinha família, se ele não tinha, ele não dá referência. Mas Marcos não. Marcos parece que tem um carinho especial com Bartimeu. Marcos, eu não falei o Lucas aonde é, mas Lucas é 18, versículo 35. Mas Marcos, como nós acabamos de ler, não. Marcos, ele vê um homem, em primeiro lugar, que era cego, mas não era surdo. Todos conheciam esse cego pelo seu próprio nome, ou pelo menos pelo nome conhecido, Bartimeu, que é chamado mais conhecido como filho de Timeu. E por ser filho de Timeu, Marcos relata no texto dele quem é o pai de Bartimeu, coisa que os outros evangelistas não quiseram, não tiveram esse cuidado. E Marcos coloca que ele tem uma família, porém estava num ato mendigando. Outra coisa que Marcos coloca, que embora ele tinha família, ele estava mendigando. Cego, com capa e mendigando. Porém tinha família. Filho de Timeu. Marcos não conta apenas a história de um ex-cego, mas de um homem que tinha uma família e teve 3 atitudes para alcançar sua bênção, para sair da situação que ele vivia. Tem pessoas que estão numa situação, está desempregado, mas não procura emprego. Está doente, mas não procura um médico. Está com um problema familiar com o irmão, com a irmã, mas não vai lá conversar com a pessoa. Tem oportunidade, mas não aproveita. Bartimeu não. Bartimeu era cego, porém não era surdo.
E não era igual hoje, irmãos. Hoje a gente fica doente, o que a gente faz? Dobra o nosso joelhinho e clama ao Senhor. Se for da vontade dele, ele nos cura. Naquela época não. Naquela época Jesus não era onipresente. Naquela época Jesus não estava em todos os lugares. Teve um momento que Jesus curou uma mulher que estava com fluxo de sangue. Mas ela teve que esperar 12 anos até Jesus passar. Teve uma época que Jesus curou um homem paralítico, mas ele teve que esperar 38 anos até Jesus passar. Esse homem chamado Bartimeu, a Bíblia não revela, nem Marcos, nem Lucas, nem Mateus revela quanto tempo ele ficou cego. Mas eu sei que ele não era cego antes, mas nesse exato momento ele esperou um tempo até Jesus passar. E quando Jesus passou, ele aproveitou a sua oportunidade. A primeira atitude que esse homem ele tem quando ele escuta falar que Jesus está passando, depois de muito tempo, depois de Jesus ter rodado toda a Galiléia, depois de Jesus ter passado em Cafarnaum, depois de Jesus estar passando em Jericó, e na saída de Jesus para Jericó, ele escuta o barulho, ele escuta a multidão, ele escuta discípulos, pessoas lavadas e remidas, pessoas curiosas, pessoas que estavam seguindo a Jesus. E quando ele escuta falar no nome de Jesus, ele aproveita a oportunidade. Tem alguém enfermo nesta noite aqui, eu quero te fazer um convite. Aproveita a oportunidade. Jesus está aqui neste lugar. Esse cego, ele não é maluco, ele não está gritando à toa, ele está gritando porque ele crê que esse Jesus, o Nazareno, o filho de Davi, ele tem poder para curar. Por isso que ele grita, por isso que ele aproveita essa oportunidade. E quando ele vê Jesus se aproximando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando alguém pede para ele calar, sabe o que ele faz? Ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ontem o presbítero Robson trouxe uma devocional para nós, que é um Salmos que eu gosto muito, 136. Porque esse salmo fala do primeiro versículo até o último. Que a benignidade do Senhor, ela dura para sempre. Em outras Bíblias, que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Bartimeu parece que sabia disso. Porque Bartimeu, ele insiste: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você fala isso quando você está com problema? Você fala isso quando você está em apuro? Você fala isso quando você está muito precisado de uma bênção? Ou você ora igual aquele publicano? Perdão, igual aquele fariseu? Deus, eu vou na tua igreja domingo, eu faço parte do louvor, eu prego a tua palavra, eu evangelizo. O Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que me curar. Qual é a tua oração? Bartimeu me ensina muito. Tem compaixão de mim, Jesus. Aproveitou a oportunidade. No livro de 2 Crônicas 7,14 está bem claro que Deus, ele nos orienta a fazer o que esse homem fez. Se o meu povo, que se chame pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, a Bíblia diz que ele ouvirá do céu e sarará a sua terra. A Bíblia ainda fala mais em Jeremias 3,33. Clama a mim, responder-te-ei, e mostrarei coisas firmes, em outro texto, ocultas, que não sabes. Ou seja, Bartimeu clamava a um Deus que ele sabia que ia resolver o seu problema.
Bartimeu, ele estava mendigando, Bartimeu estava pedindo esmola. Ele poderia falar: Jesus, me dá um dinheiro, Jesus, me dá uma esmola, mas não, a esse Jesus ele pede a cura, a esse Jesus ele pede misericórdia, a esse Jesus ele pede compaixão. Ele aproveita a oportunidade. Igreja, aproveita a oportunidade que você tem para entrar na sala do trono do Senhor, para poder pedir a sua bênção, para poder entrar com providência na sua vida, a área que você esteja precisando. Tem pessoas que quando está no desespero, como o rei Asa, ele manda chamar os médicos. Chama mais um médico. Como algumas pessoas vai na boca de fumo pedir outros vão no patrão, para o patrão resolver, mas não vai a Deus. Aproveita a oportunidade. Nota de rodapé. Naquela época, Bartimeu teve que esperar Jesus passar. Hoje, você não precisa nem esperar vir na igreja. Aonde você estiver, Jesus está pronto para te ouvir, amém? Eu posso ouvir um amém? Aonde você estiver, você pode aproveitar a sua oportunidade. Aonde você estiver, seja no trabalho, seja na sua casa, seja na rua, seja no meio do problema, seja na batida de trânsito, seja onde você estiver, fala: Jesus, tem misericórdia de mim. Pena que a minha nora Laís não está aqui, porque foi isso que eu pedi. Quando o carro travou, a pinça de freio descendo. Como é que dá o nome? Uma coisa de Petrópolis lá. Descendo ali o Serra de Petrópolis, vindo de Minas Gerais. Tinha acabado de pegar o golzinho, não sabia que estava ruim. A pinça de freio travou. Simplesmente o carro travou a direção. E eu tentando jogar o carro não ia. Eu falei: já era. Aí o Espírito Santo de Deus falou: já era nada, clama. Eu falei: meu Deus, tem misericórdia. Pá! A pinça destravou. Irmão, já pensou se eu espero chegar na igreja, pedir para o pastor botar a mão na minha cabeça? Não estaria mais aqui para contar história. Naquela época, aquele servo teve que esperar, Bartimeu teve que esperar Jesus passar. Hoje você não tem que esperar, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você, pedindo, implorando: clama a mim e responder-te-ei, aonde você estiver. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Que bela atitude teve Bartimeu, aproveitando a sua oportunidade. Igreja, aproveita a oportunidade. Esse coronavírus não está deixando eu pregar, porque eu não posso abraçar e você não pode ligar. Tem gente morrendo que talvez está: poxa vida, se a Luzia ligasse para mim. A Luzia é uma mulher de Deus. Se o Eledilson pudesse mandar uma carta, mandar uma mensagem para o WhatsApp, Eledilson é um homem de Deus. Se a irmã Leia pudesse mandar uma foto de como foi o culto, um videozinho com 10 minutos, 5 minutos de como foi o culto, para poder alimentar a minha alma. Mas a gente fala assim: a culpa é do corona. As pessoas vão para o inferno, a culpa não é minha, do corona. A culpa é sua sim, porque você não está aproveitando a oportunidade. Segunda atitude que me chama a atenção deste ex-cego Bartimeu. Eu já profetizo o ex-cego. Já estou no final da história. Quando Jesus chamou ele, ele foi. Tem gente que fica procurando uma oportunidade. E quando Jesus chama, não vai. Quer ver? A própria Bíblia fala sobre isso.
Existia um jovem muito rico que falou: mestre, olha, o meu sonho é te seguir. Meu sonho é ser igual esses discípulos seus aí. O que eu faço para poder ter essa maravilha e herdar o reino dos céus? E aquele jovem teve uma palavra dura de Jesus, porque Jesus conhecia o coração dele. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e me segue. Ele não foi. Jesus está chamando, irmão. Tem pessoas que estão há quanto tempo querendo ficar firme com Jesus, até estão na igreja, tá? Mas não está firme. Jesus manda fazer isso, não faz. Jesus manda adorar, não adora. Jesus manda servir, não serve. Jesus abre congregações, abre pontos de pregação, abre oportunidade de evangelismo, não vai. Esse homem, ele pediu uma oportunidade, e quando ele recebeu, a Bíblia diz que ele foi. Primeira coisa que a gente vê nesse texto é que quando Jesus chama ele, versículo 49, parou Jesus e chamaram o cego, e ele foi. Versículo 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele foi. Primeira coisa. Muitas das vezes eu e você não vamos, mas ele chama esse homem e esse homem vai. Apocalipse 3, capítulo 20, ele nos dá uma pincelada sobre esse assunto. Jesus falando para a igreja da Ásia, ele fala assim: olha, eis que estou à porta aí, se alguém abrir, eu entrarei e cearei. Esse negócio que Jesus faz tudo, não se aplica nesse momento. Jesus, ele queria salvar a Lázaro, em João capítulo 11. Ele foi, depois de 4 dias em Betânia. Chegando ali, ele chorou, se lamentou, conversou com Marta e Maria, e já estava prontinho, porque ele falou: olha, ele não está morto, ele dorme. Mas quando ele decidiu fazer o milagre, ele falou para aqueles homens que estavam lá: tirai a pedra. Ou seja, faça alguma coisa, igreja, dê um passo, vem, me obedeça, participa do meu milagre. Ah, eu queria tanto que a minha família servisse a Jesus, mas o que você tem feito para que isso aconteça? Irmãos, quando eu entrei aqui, eu abracei Atos 16, 31. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu fechei os olhos e falei: Senhor, não estou falando só da minha família, eu, minha esposa e meus filhos, não. Eu estou adotando meus irmãos. Só falta uma, né, Júnior? E já está bem perto. Todo dia Deuda está ouvindo louvor agora. Sabe por quê? Porque eu peguei ela como responsabilidade minha. Eu estou tirando uma pedra para Deus fazer um milagre na vida dela. Eu estou indo obedecendo a Jesus. Jesus falou: vai, tem que ir. Jesus falou: vem, e ele foi. Eis que estou à porta e bato. Abre a porta, igreja. Abre a porta do seu coração. Libera perdão na vida de alguém. Libera perdão para as pessoas, para que você seja abençoado e abençoe outras pessoas também. Parte A desse texto é isso, mas tem a parte B. Porque ele foi, mas ele tirou a... Lê o texto, por favor, 50. Lançando de si a sua...
Meu Deus, pensei que era só na minha Bíblia que tinha. Que negócio é esse de capa, presbítero? Isso agora deu ruim. Essa capa simboliza muito. Todo mendigo, o governo romano, ele foi muito bonzinho. Não vou deixar meus mendigos dormir no... Brasil é que eles dormem em papelão. Brasil é que eles dormem ao léu. Eu vou dar o melhor conforto para os meus mendigos. Você ficou cego, vai mendigar? O governo romano te dá um presente. Mas o governo romano fez isso através dele. E aí dava uma capa. Essa capa, ela simbolizava que você estava liberado. Olha, está liberado. Você recebeu ali uma permissão, uma autorização. Poxa, quando a fala parece ser coisa boa, né? Para poder pedir esmola. Porque a capa para o governo romano simbolizava proteção. Porque Israel tinha muita pedra. Não tinha asfalto, tinha pedra. E ventava muito. Deve ventar até hoje, né? O clima do país não muda assim de uma hora para outra. Só que agora tem mais asfalto. Então ventava muito. Então os mendigos, eles recebiam muita poeira, muita sujeira. Então essa capa era para proteger. Não tinha um albergue, não. Era só a capa. Mas era um luxo para o governo romano. Essa capa simbolizava uma autorização, simbolizava uma proteção, simbolizava que eles tinham uma deficiência que nem todo mundo conseguia. Ainda tinha as pessoas piores ainda, que tinha doença, mas não era autorizada. É tipo esse Bolsa Família, é tipo essa ajuda do governo aí, né? Não posso expor minha opinião aqui. Então vou falar normal. As pessoas recebem. E alguns que têm direito ou teriam direito nem recebem. Mas o governo é bonzinho porque está dando, né? Essa capa, quando ele não deixa de esquecimento. Ele deixa porque ele tem fé. Essa capa ele não deixa porque é obrigatório. Que ele poderia ir e voltar e precisar dela de novo. Mas ele acreditava que ele estava mudando o rumo da sua história. Ele acreditava que teu encontro com Jesus é mudança de vida. Ele acreditava que teu encontro de Jesus não precisa de proteção humana. Quem tem Jesus está protegido, porque a Bíblia diz que Ele é a nossa proteção. No Salmos 46, deixa claro que Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E Ele, Jesus Cristo, Deus, é o nosso socorro bem presente. Bartimeu, o filho de Timeu, esse homem, ele entende que quando ele tem um encontro com Jesus, e ele recebe o chamado de Jesus, e ele entende que ele aceitou a Jesus, ele não precisa mais de capa. Pela fé, ele entende que ele já está curado. Amém, igreja? Pela fé, ele entende que ele não vai voltar mais para aquele lugar. Porque a capa era um atestado de comprovação que ele tinha uma doença. E ele já se sente curado em nome de Jesus. Eu espero que enquanto Deus está ministrando essa palavra no seu coração, a capa que você carrega, que te prende a alguma coisa, seja heresia, seja algo que está ainda te atrapalhando a você ter uma verdadeira intimidade com Deus, seja algo que está te impedindo de você falar: Senhor, eu vou, envia-me a mim. Eu quero que você esteja fazendo como Bartimeu agora, esteja largando a sua capa em nome de Jesus. Quando Bartimeu, ele levanta e joga a sua capa, porque Jesus chamou ele. Ele lança a sua capa em terra
e entende no seu coração que a sua vida vai ter um novo destino. Eu larguei a minha capa 24 anos atrás e nunca mais quero pegá-la de volta. Aquela capa, ela estava suja. Aquela capa fedia. Aquela capa me fazia me sentir podre. Mas Jesus me lavou com o sangue do Cordeiro. E eu estou purificado pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Não acabou, não. Está acabando, mas ainda não acabou. Terceira e última atitude. Aí, ele chega perto de Jesus. Vocês repararam que eu não falei de problema que as pessoas causaram para ele chegar? Não estou afim disso. Porque é individual, quando você quer, você consegue. E ele conseguiu. Mas chegou agora diante de Jesus. E Jesus fala para ele assim, olha, o que você quer? Me pede o que você quer. Agora tu vê. A pessoa não está enxergando. Né, minha irmã? A pessoa está cheia de problema. E Jesus fala, o que você quer? Pensando que ele poderia chegar ali, é um mendigo, me dá um dinheiro. Se fosse eu que estivesse fazendo a pergunta. Mas Jesus, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele sabia o que Bartimeu queria. E aquele homem, ele fala algo que há um pouco tempo atrás eu pregava ao contrário, tá? Ele fala assim, ó, que eu torne a ver. Quando fala eu torne a ver, presbítero Robson, é sinal que ele já enxergou um dia. Que eu torne a ver. Olha para o texto, por favor. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne. Não é que eu enxergue. Às vezes a gente escuta algumas pessoas pregar e a gente vai no embalo. A gente vai meio que assim no balanço do trem. Mas não é que eu enxergue. Eu já ouvi várias pregações de o cego de nascença Bartimeu. Não. É um pouco pior. Esse homem enxergava. Esse homem, se a gente trazer para os dias de hoje, esse homem já adorou a Jesus com seus olhos. Já viu aquelas pessoas que são cegas espirituais hoje, mas que outrora não era? Aí vem aquela música, quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não sabes viver. Imagina Bartimeu, que enxergava, via o mar, via a glória de Deus, e agora está cego, ouvindo barulho, ouvindo pessoas sorrir, ouvindo pessoas chorar, ouvindo as pessoas gritar, e não consegue fazer nada, porque não enxerga. E quando ele chega diante de Jesus, ele vê a possibilidade de enxergar de novo. Mestre, que eu torne a ver, que eu veja as maravilhas diante. É a proposta de Deus para você nesta noite, que você volte para a casa do Senhor, que você volte a fazer aquilo que você fazia, mas na mesma dimensão, ou melhor ainda, Jesus, filho de Deus. Torne. Presbítero, você não sabe a minha vida. Antes eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, agora eu não consigo mais. Você está diante do Deus do impossível. Mestre, que eu torne a ver. Atende o meu clamor.